Aí eu pergunto, quem é o forte? Quem é o fraco? O forte está disfarçado de fraco e o fraco está disfarçado de forte. O que é preciso é levar essa consciência para as pessoas que estão convencidas de uma inferioridade que é falsa, que é social, que não é humana. Humanamente, essas pessoas são muito mais fortes, porque suportam muito mais dificuldades. Não é uma questão de superioridade espiritual, é uma questão de prática cotidiana. Quem vive superando dificuldades ganha muito mais capacidade de superação do que quem vive cheio de facilidades. Você educa seu filho fazendo todas as vontades dele, ele vai ser um fraco quando ele crescer. Quantas vezes eu ouvi a frase, você é ruim com seus filhos, hein? Porque eu não facilitava a vida deles. Eu dizia, ruim é a vida. Eu quero que eles encarem a vida sem se desesperar, que eles estejam prontos para superar as dificuldades que eles vão ter. Porque eles não eram como eu. Eu nasci filho de coronel. Eles não, eles nasceram filho de hippie, que morava na periferia. Me viam tomar geral de polícia, ser maltratado. Me viam me esconder da guarda municipal, sair correndo com minhas coisas para não perder tudo. Então eles tinham um outro ângulo de observação. Então, como eu sabia que eles iam encarar muita dificuldade, eu preparei para encarar a dificuldade. Eu acho que o que eu pretendo nessa função com o Educafro é exatamente tentar mostrar às pessoas que é um engano pensarem que são frágeis, que são fracas, que são inferiores, que isso é um trabalho de convencimento social e que a sociedade não merece o nosso respeito. As instituições não merecem o nosso respeito, porque elas estão infiltradas e dominadas por interesses econômicos de uma classe minoritária e podre de rica, que domina não só o modelo de escola, de educação, como domina todo o espectro das comunicações, tem na mídia empresarial o fazedor de cabeça que vai dentro do inconsciente das pessoas, está dentro da casa das pessoas, com toda a sedução do mundo, fazendo as pessoas se sentirem inferiores, porque não podem ter uma roupa de marca. Não considera caráter, não considera humanidade, não considera sensibilidade, não considera criatividade, não considera os sentimentos, considera só a propriedade, considera o externo, a forma e não o conteúdo. É preciso enxergar isso. Eu vi muito desprezo na minha frente, muito, mas eu entendi esse desprezo porque eu entendi a sociedade, porque eu já tive junto com os desprezadores, eu nasci no meio deles. E muitas vezes eu tive vergonha de amigos pelo trato que davam a porteiros, a garçons, a garagistas, a faxineiros. Me constrangia, me parecia covarde você tratar mal uma pessoa, você agredir uma pessoa que não pode reagir, que tem que engolir a sua agressão, porque você está num patamar social superior. Desde pequeno me diziam que os pobres eram os coitados, que precisavam de ajuda. E desde pequeno que eu percebo que na hora que o bicho pega, são os pobres que são chamados para resolver. Lá vem os uniformizados. Como é que são os mais fracos? Aí eu perguntava para os mais velhos e tomava bronca. Esse menino não tem problema. E tome psicólogo, e tome análise. Para mim é muito evidente, os fortes não sabem que são fortes. Se a rapaziada de baixo toma consciência, a sociedade muda imediatamente, porque ela depende completamente dos de baixo. Até a massa tributária depende dos mais pobres. Os pobres pagam, com certeza, mais de 60% da carga tributária. O Eduardo Moreira deve saber mais do que eu. Então, o pobre, ele constrói, ele mantém, ele conserta, ele bota para funcionar, faz tudo funcionar, financia a sociedade e é roubado nos seus direitos fundamentais por essa mesma sociedade. Esse é o maior dos crimes. E nenhuma instituição vai resolver. Como elas estão postas agora, totalmente dominadas, nenhuma instituição vai resolver. Quem tem que resolver é a rapaziada da base. Saber que está carregando a sociedade nas costas. E parar de carregar a sociedade nas costas. Parar de servir. O Gandhi cantou essa pedra lá em 1930. Não é preciso derrubar o opressor. Basta parar de colaborar com ele. E as pessoas colaboram porque não têm consciência. Essa é a função sagrada do Educafro, Frei Luiz, Frei Davi. É levantar a autoestima. Não é empoderar, é revelar o poder que já existe dentro das pessoas e as pessoas não percebem. Porque tem um massacre ideológico, midiático, publicitário, o tempo todo, 24 horas por dia, em qualquer lugar. Então as pessoas estão convencidas de uma grande mentira.
Os fortes são quem constrói a sociedade. É o ajudante de pedreiro, não é o engenheiro. O engenheiro é bom de fazer pose, mas ele não mete a mão na massa. Quem mete a mão na massa é o ajudante do pedreiro. Então, esse é que é o importante. E a gente vê como é que a sociedade está estruturada. Na pandemia, falou-se tanto em manter a economia funcionando, mas não falaram em vacinar primeiro os motoristas de ônibus, que estão em contato com os trabalhadores que têm que trabalhar, os lixeiros que catam lixo em todas as partes. Ninguém falou em vacinar. Ou seja, são seres humanos que estão em segundo plano, que não interessa. Só interessa o serviço deles. Então é preciso manter essa ignorância, é preciso manter essa alienação. E tudo é feito, armado e programado para impedir a população de ter acesso ao conhecimento e de ter acesso à tomada de consciência, ao senso crítico. Não é à toa que se combateram todos os políticos que investiram em educação. Olha como é que tratavam o Brizola. Os CIEPs eram uma maravilha. Eu morei no Rio na época dos CIEPs, morei 3 anos lá. Não tinha menino na rua. Tinha pouquíssimos mendigos. As crianças estavam todas na escola, porque a escola pegava às 7 horas da manhã, a primeira coisa que a criança fazia era comer. E os pais iam trabalhar, entregavam a criança, sabendo que 7 horas da noite iam pegar essa criança de barriga cheia, dente escovado e banho tomado. Tinham liberdade para trabalhar. Então o Brizola foi execrado, porque se isso continua através de algumas gerações, a mentalidade do povo muda. O povo se empodera, toma consciência do seu poder. Porque o povo é o mais poderoso de tudo. Só é mantido longe de tomar consciência disso. É preciso trazer essa consciência com carinho, sem imposição, sem querer ser guia de ninguém, sem querer organizar os trabalhadores. É passar as condições para que os trabalhadores se organizem. É uma questão de respeito. É preciso respeitar. Como é que eu não vou respeitar um cara porque ele foi roubado e eu não fui? Meu pai teve dinheiro para pagar minha formação escolar. Mas a rapaziada da maioria, não. Então, porque eu sei mais, eu vou me sentir superior, eu vou me sentir mais responsável. Eu tenho que ser mais tolerante. Eu tenho que ser mais responsável. Eu tenho que passar com carinho, como quem passa o conhecimento para o irmão que quer saber. Eu não tenho que ter a postura do professor, ensinar de cima para baixo e ensinar como é que tem que fazer. Há muito tempo que eu digo. Eu acho que o Ministério da Economia tinha que ser passado para uma dessas avós pretas, bisavós, que não colocam comida no seu prato enquanto não percebem que todo mundo já se serviu. Isso que tem que ser um ministro da Economia. Isso é que tem que ser um empoderado dentro das instituições. A prioridade é de quem tem fome. A prioridade é de quem está abandonado. Mas do jeito que nós estamos, a prioridade é de quem tem sobrando, que não vai passar fome de maneira alguma, não vai ficar desabrigado de maneira alguma. São esses que controlam as políticas públicas. E quando eu digo políticas públicas, eu ponho aspas no públicas, porque de pública só tem o nome. São políticas particulares, de um punhado de podre de rico que parasita a sociedade, desde sempre há dinastias. Isso está se percebendo pouco a pouco. Esse governo, com todas as mazelas que apresentou, foi um revelador social. Revelou um monte de coisa que nunca foi revelado. Quando foi que o ministro da Educação teve coragem de passar a mão no microfone e dizer que a educação superior não é para a maioria, é para a elite mesmo? Quando foi? Quando foi que um governante teve coragem de dizer trabalhador que quer direito não pode ter trabalho, se quer trabalho não pode ter direito? Quando tivemos um governo assim, tão brutalmente sincero? Isso não é característica desses meliantes que estão aí ocupando os cargos, não. Isso é característica do Estado, da forma que ele foi construído. Até hoje, ainda por um tempo, porque essa tomada de consciência está acontecendo. Hoje existem muito mais exceções à regra do que quando eu era moleque. Eu percebo nos olhares. Quando eu faço uma fala numa escola de ensino médio, pública, eu percebo muito mais olhares sagazes, me questionando, me botando na parede, sabe? Não acreditando, não se encantando, desconfiando do que eu estou falando. É essa galera que vai questionar a sociedade. Me parece que estão nascendo reforços para esse trabalho, sabe? Estou vendo nos novos muita gente questionadora e diferente do padrão. São os desobedientes.